A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Vocês devem ter ouvido falar que a WeWork recebeu mais ações de despejo em São Paulo, né? Bom, na semana passada, uma das unidades da WeWork na Faria Lima e a unidade da Oscar Freire foram alvos dessas ações. E tentem adivinhar onde fica o nosso escritório. Sim, no WeWork da Oscar Freire. Eu tô me sentindo chave sendo expulso da vila naquele episódio super triste. Mas será que eu vou ter mesmo que sair do prédio e voltar a trabalhar de casa mesmo com o vizinho de cima fazendo reforma? Não sei. Ou será que o WeWork vai conseguir negociar e continuar operando normalmente? Também não sei. A gente vai conversar hoje sobre a situação da maior empresa de coworking do mundo. Também vamos falar de Selena Gomez. E por que a gente vai falar de Selena Gomez? O que isso tem a ver com a Bloomberg Linha? Porque ela estreou na lista da Bloomberg Billionaires Index. Sim, ela é bilionária. Inclusive uma das mais jovens dos Estados Unidos aos 32 anos. Como ela fez essa fortuna, não foi com suas músicas ou turnês, e sim com negócios. Quais negócios? Calma, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, toda vez que falam de Selena Gomez, só me vem à cabeça aquela fanfic do romance entre a Selena Gomez e o Faustão, que é a coisa mais nonsense que o Brasil já criou. E falando em crushes, esses dias eu vi um TikTok de uma mãe gravando a filha assistindo o filme live action do Peter Pan pela primeira vez, e a filha, ela devia ter uns 6 anos, ela tava fascinado olhando o ator do Peter Pan, e muita gente tava comentando no vídeo: ah, como é bom o primeiro crush, quem nunca teve um crush de infância? Aí eu perguntei pra Bruna, minha namorada, qual era o crush de infância dela, e ela respondeu, tentem adivinhar o personagem, a pessoa que ela respondeu: Gasparzinho, o fantasma. Gente, é por isso que tem que ter muita conversa no relacionamento, você tem que conhecer a pessoa, porque senão um dia você vai perceber e você vai estar morando com uma pessoa que tinha um crush num fantasma careca. Não faz sentido nenhum pra mim. O que me leva a ficar extremamente curioso pra saber qual era o crush de vocês quando vocês eram mais jovens, mais novos. Tinha algum personagem que vocês assistiam, algum ator que vocês sentiam aquela pontada no peito? Eu tinha um quando era criança, no final do episódio eu conto pra quem ficar até o final. Esse assunto divagou mais do que eu esperava, vamos pro episódio. Por favor, me imaginem olhando pra minha mesa e pensando nos momentos que passei aqui no escritório agora. Tantos roteiros de TikTok, tantos vídeos editados, tantas reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Tudo isso talvez nunca mais aconteça aqui por causa da onda de inadimplência que afeta as operações da WeWork no Brasil. E eu preciso contar pra vocês do momento que a gente ficou sabendo disso. Poucas horas depois que saiu a ação de despejo e começaram a rolar teorias sobre a gente precisar sair do escritório ou não, chegou um e-mail do time de comunidade do WeWork. Eu, curioso que sou, naturalmente abri o e-mail na hora pra ver o que eles traziam de atualização, e foi isso que eu recebi, vou ler aqui pra vocês. Bom dia, comunidade. A Doces Paciência já está aqui no segundo andar com sua deliciosa variedade de cookies mega recheados. Venha experimentar! Exclamação. Às vezes é dessa atitude que a gente precisa para seguir em frente. Tem algum problema? Cookies. Até o momento, 3 ações já foram distribuídas e aguardam a apreciação do pedido de liminar, enquanto outras de 7 ativos estão em andamento, segundo fontes que falaram à Bloomberg Linha. Acordos de renegociação de contrato com preços e condições mais favoráveis foram apresentados, mas recusados. Gente, ao todo, a WeWork está inadimplente em cerca de 30 imóveis que ocupa na capital paulistana, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas ao tratar de assuntos privados. Procurada pela Bloomberg Linha, a WeWork disse que desconhece qualquer ação de despejo e que segue com a operação na, abre aspas, totalidade de seus prédios ocupados, fecha aspas. A empresa declarou também que tem conseguido chegar a alguns acordos com donos de imóveis e apontou 3 casos em que pagou os aluguéis atrasados. Bom, quem sabe isso não acontece com o nosso prédio em que a gente trabalha e eu não precise passar pela situação bizonha que é ter que ir lá para retirar as coisas do escritório com uma caixa de papelão. Segundo uma fonte do setor que acompanha o caso de perto e pediu anonimato, a empresa teria informado em junho que estava sem caixa e que a operação no país, de forma geral, nunca foi lucrativa. Desde então, tem buscado cortar custos e priorizar algumas operações, a exemplo da estratégia adotada no mercado americano recentemente. Uma recuperação judicial no país, como a que foi adotada pela empresa nos Estados Unidos via Chapter 11, também poderia ser uma alternativa, disse essa pessoa.
Apesar de alguns espaços não serem lucrativos para a WeWork, outras são de fato rentáveis ou têm potencial para tal e podem continuar no portfólio da gigante de coworking, disse a pessoa. A Mariana Dávila, que escreveu essa matéria e que inclusive fez um TikTok comigo sobre o assunto na sexta-feira, falou com especialistas e eles disseram que o mercado de coworking segue aquecido e que a crise da WeWork pode servir como oportunidade para outras empresas do setor, que inclusive já cravaram seus olhos ambiciosos nesses imóveis, muitos que têm localização bem privilegiada. Tá, mas por que só a WeWork está no centro dessa crise específica? Na verdade, essa situação já vem da WeWork Global, que no ano passado entrou com um pedido de proteção contra credores no Chapter 11 nos Estados Unidos. Chapter 11, para quem não sabe, é o equivalente à recuperação judicial no Brasil. As dívidas declaradas eram de quase 19 bilhões de dólares. No fim de maio deste ano, a empresa disse que a reestruturação reduziu pela metade suas obrigações futuras de aluguel, ou cerca de 12 bilhões de dólares no total. Tá, e vamos dar um contexto aqui rapidinho de toda essa treta com a WeWork. A empresa surgiu em 2010 com a promessa de reinventar a forma como trabalhamos. Ela teve um hype grande nos escritórios compartilhados e em 2019 era a startup mais valiosa do mundo. Só que, como a gente sabe, as coisas começaram a desandar. Lá em 2018, a WeWork entrou com um pedido de IPO. Esse, naturalmente, deveria ter sido o momento mais triunfante de uma empresa, né? Mas em vez disso foi só o começo do fim. A documentação do IPO revelou que a WeWork estava perdendo dinheiro de forma desenfreada e que seu modelo de negócios não era tão sólido como se pensava. E foi aí que o IPO foi cancelado e a WeWork começou a desmoronar. Depois, eles demitiram milhares de funcionários e finalmente admitiram que seu modelo de negócios original não estava funcionando. Primeiro, a WeWork estava crescendo rápido demais. Eles abriram novos locais em uma taxa surpreendente e nem sempre faziam um bom trabalho ao avaliar esses locais. Isso levou a problemas como os contratos de locação em que pagavam valores altos, e isso fazia que muitos de seus espaços acabavam não sendo lucrativos. Em segundo lugar, o modelo de negócios da WeWork simplesmente não era sustentável. Eles dependiam de um crescimento contínuo para encobrir o fato de que estavam perdendo dinheiro em muitos contratos de locação assinados. Quando esse crescimento parou, todo o castelo de cartas caiu. E o último motivo é que a WeWork tomou algumas decisões bem ruins no topo da hierarquia. O CEO, Adam Neumann, estava com uma vida de luxo enquanto a empresa penava. Ele estava devendo suas stock options, pagando empréstimos da WeWork e, de maneira geral, se comportando como se a empresa fosse seu cofrinho pessoal. Em entrevista à Bloomberg Linha em novembro do ano passado, a CEO da WeWork na América Latina, Claudia Woods, tinha afirmado que a recuperação judicial nos Estados Unidos não comprometia a autonomia e a saúde financeira das operações latino-americanas, que são uma parceria com o SoftBank. Segundo ela, a flexibilidade contratual da empresa com clientes e locatórios era um diferencial crítico das operações no Brasil. Selena Gomez ganhou fama ainda criança no Disney Channel. Iniciou uma carreira musical, criou sua própria marca de beleza e agora atua na série da Hulu indicada ao Emmy. Gente, é Hulu que fala, né? Nesse processo, ela construiu uma fortuna que a tornou uma das bilionárias mais jovens dos Estados Unidos aos 32 anos. Para vocês terem uma ideia, a Gomez tem um patrimônio de 1,3 bilhão de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Diferentemente de sua amiga próxima Taylor Swift, que atingiu o status de bilionária principalmente com sua música e turnês, a atriz, cantora e empreendedora acumulou riqueza a partir de uma combinação de negócios que aproveitam seu talento e seus milhões de seguidores nas redes sociais. Eu confesso que só lembro dela por conta da série Feiticeiros de Waverly Place. É sério, gente, esses dias eu descobri que ela namorou o Justin Bieber e eu falei, nossa, ela namorou o Justin Bieber. Então, de onde vem a maior parte da riqueza dela? Vem do Tigrinho? Não, né? Vem da Rare Beauty Brands, a linha de maquiagem que ela criou há 5 anos e que se tornou um sucesso entre influenciadores e adolescentes apaixonados por cosméticos. Ela também tem parcerias com marcas, contratos de atuação e uma startup voltada para a saúde mental, o que deve garantir a longevidade de sua riqueza caso ela decida se afastar dos holofotes. A Bloomberg fez uma análise de patrimônio considerando o valor estimado de sua participação na Rare Beauty, na Wondermind, que é a startup voltada à saúde mental, o valor estimado de suas vendas de álbuns e propriedades, além dos ganhos com acordos de streaming, parceria de marcas, ingressos de shows e atuação. A análise considerou o valor mais baixo estimado de suas participações em empresas
e baseou-se apenas em ativos que puderam ser confirmados ou rastreados a partir de números divulgados publicamente. E vocês não vão conseguir ver, mas eu estou analisando aqui o gráfico rapidamente da Bloomberg, e dá para ver que 81% do seu dinheiro vem da Rare Beauty, 4,8% de tours com a sua carreira musical, 2% da Wondermind, que é a sua startup, 1,8% de álbuns, 1,3% de atuação, 0,7% de streaming e 0,6% de imóveis, de propriedades. Gomes usou sua própria influência para criar um burburinho nas redes sociais em torno dos produtos. Nos primeiros meses após o lançamento da Rare, ela gravou horas de si mesma fazendo maquiagem para um de seus programas de TV e série culinária, Selena & Chef. Aí a equipe dela editou essas sessões em clipes que muitas vezes não duram mais do que 1 minuto, os famosos cortes. Outros trechos mostram Gomes no TikTok comentando sobre os produtos da Rare. A receita anual da Rare atingiu 350 milhões de dólares no ano passado, segundo o PitchBook, superando outras marcas criadas por celebridades como a Honest, da Jessica Alba, e a House Labs, da Lady Gaga. Gomes, que tem falado abertamente sobre seu histórico com o transtorno bipolar, se comprometeu a doar 1% de todas as vendas da Rare Beauty para a Rare Impact Fund, que apoia serviços e educação em saúde mental. E a gente sabe que esse tipo de causa nobre torna ainda mais atraente para os fãs apoiarem a empresa. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários do último episódio. E como entrei naquele assunto de crushes de infância, vou compartilhar aqui o meu quando eu tinha 6 anos com a atriz da série Ninguém Merece. Não sei se alguém vai conhecer de nome essa série, mas era uma série da Disney, se eu não me engano, acho que era australiana. E a personagem principal era uma menininha que chamou minha atenção quando eu era uma criança. É isso, não era um fantasma, sabe? Era uma pessoa normal. E vocês comentaram no último episódio a música que estava tocando antes do episódio começar. Isso foi uma pergunta destinada aos ouvintes do Caminho Diário. Aí teve uma enxurrada de comentários, Natália tava ouvindo Lineker, Carolina tava ouvindo Lineker também, ó, vocês podem ser amigas. Rafito tava ouvindo Beyoncé, Matheus Tulipa Ruiz, Dupag tava ouvindo Logic, que eu espero que seja o nome do artista. Júlia Cabral tava ouvindo Jorge Benjor, País Tropical. Nossa, que galera cult, né? Felipe Sério tava ouvindo Chic Chic Boom da SKZ. Como que fala isso? Não é? X? Tá ouvindo Chic Chic Boom da X? Leonardo tá ouvindo Jonga. Marco Vinícius tá ouvindo Chitãozinho e Chororó. Ó, primeira pessoa que falou a verdade aqui, hein? Bruna Nascimento tá ouvindo Cachorrinhas da Luísa Sonza. Ela falou que não gosta. Babi Ferreira tava ouvindo também Luísa Sonza, mas ela aparentemente gosta, então vocês não podem ser amigas, infelizmente. David Freire ouvindo Charlie Brown. Euler Monberger tava ouvindo Um Pouco de Tu Amor do RBD, tá vendo, gente? Tem gente sincera e tem gente que não é sincera. Realmente foram muitos comentários, muito obrigado a quem respondeu. Eu confesso que tava muito curioso, eu ainda tô, mas não dá pra perguntar isso todo dia. E pra pergunta de hoje, eu espero aquela sobre crush de infância. Eu me expus minha namorada e, por favor, não me deixem no vácuo. Eu espero a resposta de vocês. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem. Bebam água. Um big beijo para todo mundo aí.